Olá, pessoal, a paz do Senhor, que é o professor Sérgio. Eu sou diácono na congregação de Clube de Campo. Por misericórdia de Deus, venho nesse trimestre, onde estamos estudando o livro de Jó, mas numa perspectiva do sofrimento. Quando ele chega, ele nivela todos. Eu venho compartilhando aqui, cooperando com a gravação das lições dos jovens. E hoje não é diferente. Começamos na semana passada a ver o pensamento dos amigos de Jó em relação ao sofrimento. Então nós começamos a nossa reflexão, né, com ele faz. Até usei um trocadilho do professor Saião, né? Ele faz, ou seja, Deus faz, e nem Jó e nem ele faz entendem nada. E hoje nós veremos aqui na lição de número 7 sobre Bildade, o segundo amigo de Jó. Nós poderíamos chamá-lo de o amigo impaciente, né? Você já teve um amigo impaciente? Pergunta para o seu aluno, professor, se ele já teve um amigo impaciente, aquele amigo que não tem paciência com nada, aquele amigo que talvez dos quatro foi o que mais feriu Jó profundamente através de acusações. Na aula passada, eu usei uma Bíblia na linguagem de hoje, né? E eu quero mostrar aqui, eu sempre gosto de trazer dicas, essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia da Descoberta para adolescentes. É a Bíblia que eu usei para preparar esse material, esse conteúdo de hoje. Uma Bíblia muito bacana, eu acho, se você, professor, tiver, levar para a sala de aula, ela tem muitos mapas, descobertas, pontos de discussões interessantes para você levar para o seu aluno, né? Então, todas as vezes que eu falar a linguagem de hoje, eu estou me referindo aí à Bíblia da Descoberta, né, ou das Descobertas para adolescentes. Essa Bíblia que eu uso para ler para o meu filho, na verdade ela é do meu filho, né? Eu peguei emprestado utilizei para preparar essa aula. Então vamos lá, vamos aqui falar desse amigo impaciente, né? Aqui é um pouco do nosso sumário, análise da teologia de Bildade, os perigos dessa teologia sem compaixão, que fere, né? E a sensibilidade cristã é importante para o consolo. O sofrimento e retribuição divina, que é o pensamento de Bildade, o cuidado e o acolhimento na hora do sofrimento, coisas importantíssimas, tá bom? E vamos lá. Então, essa lição 7 ela vai explorar a perspectiva teológica de Bildade, o segundo amigo de Jó, que postulava uma correlação direta entre sofrimento e pecado. Uma visão bem conhecida, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal, infelizmente, né? A questão da teodiceia retributiva, né? Ou seja, é a crença que Deus recompensa os justos e pune os ímpios. Isso daqui nós vimos na aula passada, esse conceito da teodiceia retributiva. E analisaremos as implicações éticas da abordagem de Bildade. Quantos Bildades existem hoje, né? Quantos Bildades? E, bem, na verdade, aquele que está no sofrimento mais precisa é de compaixão ou empatia na adversidade. Eu indico para esse livro também, para essa aula, um livro chamado Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. É um livro muito utilizado aí no mundo corporativo, mas é um livro que agrega muito na hora de conversar, né? E a comunicação não violenta não está apenas nas palavras, mas no que se diz. Como assim? Eu posso pegar e falar assim, ó, você está sofrendo porque você é um pecador miserável, estou sendo rude com as palavras. Agora eu posso ser agressivo
com palavras doces. Olha, será que Deus não está cobrando algo de você? Estão entendendo? Então, comunicação não violenta, é um livraço. Os objetivos dessa aula, né, analisar a teologia de Bildade e a sua resposta ao sofrimento de Jó, refletir sobre os riscos da teologia desprovida de compaixão e desenvolver consolo empático, unindo teologia e sensibilidade cristã. Então, exploraremos a perspectiva de Bildade, o Suíta, sobre o sofrimento. Então, sabemos que o sofrimento é uma experiência humana universal, e a dor, a adversidade chegam para todos. Isso contrasta muito com a experiência dos amigos e os pensamentos dos amigos de Jó, que, na visão deles, o justo estava isento dessa adversidade, da dor. E claro, né, o Bildade, tal como ele faz, ele é adepto da teologia clássica, a teologia retributiva, que é a crença que Deus recompensa os justos e pune os ímpios. Mas isso traz implicações muito grandes para o pensamento cristão e para a própria a teologia que estuda a essência de Deus, né? Porque Deus ele não sai por aí vingativo, retribuindo tudo de mal que os homens fazem. Não, não é esse, não é o pensamento de Deus. Então, Bildade, o suíta, ali da região da Síria, cujo nome hebraico significa Senhor, Haddad, emerge como o segundo interlocutor de Jó, e sua posição, possivelmente devido à idade, é notável na narrativa, refletindo aí uma hierarquia de fala entre os amigos. Ele representa uma perspectiva tradicionalista em relação ao sofrimento. E aí o Bildade, ele começa, no capítulo 8, acusando os filhos de Jó de terem pecado. Então, os filhos de Jó morreram porque porque pecaram. Né? Os filhos de Jó morreram porque pecaram. Mas não é nem o pecado de Jó, é o pecado dos próprios filhos. Então, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: ó, de certo, os seus filhos pecaram contra Deus e ele os castigou como mereciam. Bildade acusa Jó de não buscar ao Senhor. Olha o capítulo 8, versículo 5. Agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Né? É o versículo clássico que nas traduções como Almeida, Corrigida Fiel, está assim, ó, mas se tu de madrugada buscares a Deus, o Todo-Poderoso, pedires misericórdia, achareis. Né? Mas aqui na linguagem de hoje agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Então, esse era o pensamento de Bildade. Né? O Bildade também acusa Jó de não ser puro e nem reto, ou seja, aquilo que Deus elogiou em Jó, o Bildade coloca em xeque. Olha o que diz na linguagem de hoje. Jó 8,6. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. Gente, quantas vezes não, pessoas não foram aconselhadas assim? Olha, irmãos, queria dizer, né, mas talvez se você voltar, se você orar, se você buscar. E assim, muitas das vezes essa perspectiva ela é errada. Então nós precisamos compreender a perspectiva correta. Mas o Bildade, esse amigo de Jó, ele veio ali a priori para solidarizar-se com ele e consolá-lo. Porém, tal como ele faz, embora sendo ali um possível conhecedor do Deus poderoso, da palavra, ele não tinha experiência pessoal com Deus. Ou seja, ele era um teórico, como muitos mestres dos nossos dias. Aí por isso que fica essa confusão. A pessoa nunca passou uma dificuldade. Como diz, né? Os bons comunicadores, nunca pegou um trem cheio no horário de pico. E às vezes quer dizer que o justo não pode ser pobre, que o fiel não pode passar por dificuldades.
Então, o Bildad, tal como ele faz, são homens sinceros. Contudo, eles foram ensinados errados e eles persistiam nesse pensamento. Então, é muito importante colocar aqui que o Bildad, ele não era um falso mestre, semelhante àqueles que fazem do ministério um meio de ganhar dinheiro e até enriquecer-se. Bildad já era um homem rico. Só que na sua sinceridade ele pensou que estava ajudando Jó. Mas, na verdade, ele estava ali agravando em muitos sofrimentos de Jó. Os capítulos 8 e 18 e 25, então capítulo 8, capítulo 18, capítulo 25, tratam desse pensamento de Bildade quanto ao sofrimento, né? Então, Bildade, ele se revela um homem intolerante, um homem sem tolerância, né? Sua postura reflete uma teologia retributiva. E tal abordagem ignora a complexidade da dor, priorizando em detrimento da empatia, dogmas. Então, assim, a pessoa, ela pecou, é uma teologia punitiva, né? E esse é o primeiro pensamento de Bildad. Bildad cria que o sofrimento era uma consequência direta dos pecados, né? Dos pecados. Então, de acordo com o pensamento de Bildad, e trazendo para a atualidade, todas as calamidades, infortúnios, desgraças, enfim, todo tipo de sofrimento é uma consequência imediata de pecados praticados pela pessoa. Então, Jó, na visão de Bildad, estava sofrendo porque ele pecou. Ele era assim que ele pensava, né? E ele foi taxativo em afirmar que os filhos de Jó morreram porque tinham pecado. Assim assim Bildad coloca Deus como um tipo de justiceiro, né, que sai por aí matando, castigando quem não faz a sua vontade. Contrastando, né, cria um contraste aí com o Salmo 73, onde Asaf ele vê pelo contrário, o ímpio prosperando e às vezes o justo sofrendo, né? Então nem sempre se dar bem na vida é sinal da bênção de Deus, e nem sempre sofrer é sinal da ausência da bênção de Deus, né? Então, é muito importante nós termos esse pensamento. Então, o Humildade, ele nos traz aqui um insight muito interessante, que é esse conflito, né, entre tradição, né, como dogmas, e a ausência compaixão. Então, no mesmo raciocínio, ele continua ali no capítulo 18 e adiante, ele continua acusando Jó, né, de ser ímpio e que estava em um pecado e ele tinha que confessar, né? Porém, não tendo terra para afirmar suas raízes, né, aí ele vai apelar, né, para o caráter de Jó, dizendo que Jó era mau. O que é isso? É o dogmatismo, que é uma adesão inflexível a princípios, onde a tradição se sobrepõe à empatia, né? Então, era o momento de Bildad falar, calma aí, até agora eu aprendi isso. Só que isso não condiz com Jó, porque eu conheço quem é Jó, eu sei quem é Jó. Mas o Bildad preferiu, no seu discurso, manter o dogmatismo, e aí ele faz repreensões ásperas, causando profundo dano a Jó, e aí ele representa aquela máxima da igreja de Éfeso, né? Era uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. Quantos teólogos não estão assim, perderam o amor na exposição, expõe a palavra, aconselha, fala com os irmãos de forma rude, áspera, causando dor, medo, terror nos irmãos, né? Então, nós somos convidados a, a pregar a compaixão, né? Então, é muito importante isso.
Então, o pensamento de Bildad, em consonância com o que ele faz, defendia ali uma teologia retributiva e, de certa forma, Bildad se aproxima muito do pensamento da teologia da prosperidade. Porque para a teologia da prosperidade, todo sofrimento causado por doenças, por problemas, desempregos, prejuízos, enfim, eram decorrentes do pecado, né? Então, a teologia da prosperidade vai afirmar que Deus não prova ninguém. Então, esses modernos pregadores aí da teologia da prosperidade são os discípulos de Bildad. Então, Bildad cria que, acertando sua vida com Deus, o Jó seria imediatamente abençoado, todos os seus problemas seriam resolvidos. Ou seja, Deus passa a ser um gênio da lâmpada. A teologia é de Bildad, né? E, e é uma oportunidade muito boa que você tem, professor, de trazer a reflexão para o seu aluno de que Deus não é o gênio da lâmpada. Agora eu aceito Jesus e todos os meus problemas acabaram. Não, né? Como diz o Bible no livro Deus que Destrói Sonhos, Deus não tem, na verdade, compromisso com meus sonhos. Jesus não é mais uma opção, né? Sabe aquela frase que dizem que Deus é do tamanho do vazio do homem, ou seja, Jesus é um tampa-buraco? Não. Deus ele não é do tamanho do meu vazio. Deus ele é e deve ser tudo em mim. Deve ser o meu Senhor, o meu Salvador. Né? Então, o pensamento de humildade é esse pensamento que Deus é o tampa-buraco, Deus é o negociador, e aí é muito perigoso. Por quê? Porque, segundo o pensamento de Bildad, né, Deus matou os filhos de Jó, trouxe toda aquela ruína porque Jó havia cometido algum pecado. Né? É como alguns hoje. Né? Oh, irmão, você está desempregado porque em algum momento você deixou de fazer isso ou fazer aquilo. Enfim, eu acho que você tem uma oportunidade muito grande, professor, de trazer para os alunos jovens da sua sala uma discussão muito madura sobre isso, que a vida não é a sorveteria toda colorida e doce e encantada. A vida, ela é dura, ela bate, e nem sempre, às vezes eu vou fazer tudo certo e não vai dar certo. Como assim? Eu me preparo, eu estudo, eu sou reprovado no concurso, eu escuto não na entrevista. Vamos parar com essa teologia de humildade aí, a teologia mundo de cristal, né? Teologia Xuxa. Não, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Não, não é bem por aí, né? Às vezes eu posso ser justo e chegar numa situação tão precária como o Jó chegou, né? Então, Jó não pensava como Bildad. A teologia de Jó se mostra diferente, né? Primeiro, contrariando ao pensamento de Bildad, Jó não aceita que seus sofrimentos fossem consequências de pecado. Em Jó 19, 1 ao 3, ele vai responder, né? Então, em resposta, Jó disse: Até quando vocês vão ficar me atormentando, me ferindo com suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Acho sensacional esse versículo na linguagem de hoje, né, na tradução da linguagem de hoje. Então, Jó estava convicto que não tinha que confessar nenhum pecado. Ele, no capítulo 19, versículo 6, vai falar: Sabei agora que Deus é que me transtornou. Então, Jó declarou sua fé no seu Deus, e ele vai dizer mais para frente, nesse mesmo capítulo, que o seu Redentor vive, né? Então, é muito interessante isso. Então, a teodiceia de Bildad é a teodiceia da retribuição divina, né? Então, Bildad, ele acredita que Deus recompensa os justos e pune os ímpios. E aí ele vai acusar Jó de uma série de coisas, conforme já falamos. E qual que é o impacto dessa teologia de Bildad para hoje? Bildad, com sua sinceridade, aplicou uma teologia retributiva. Essa visão simplista, desprovida de nuances,
falha em compreender a complexidade da soberania divina e a natureza do sofrimento humano. O que isso quer dizer? Opa, a pessoa morreu de câncer, Deus deixou de ser soberano? Não. E também não quer dizer que a pessoa pecou. É simplesmente consequências da queda, do pecado original, não um pecado específico, mas deste mundo que é caído. E a teologia de Bildade, ela criou uma geração de teólogos, pregadores, pastores, líderes sem compreensão profunda e sem empatia ou discernimento contextual, né? Ou seja, é a teoria sem a praxis. E isso causa uma falha pastoral enorme. O povo, por isso que as pessoas nas igrejas, elas estão tão carentes de cuidado, implorando por cuidado, porque criou-se aí uma geração de pastores, líderes, pregadores, professores, enfim, que não são empáticos na hora do aconselhamento, né? E a humildade, defendendo essa teologia, ele comparava o ímpio a plantas efêmeras, cuja prosperidade é ilusória e transitória, né? Então, é, é muito interessante, Jó vai contrariando aí todo esse pensamento, né? E aí fica ali um ataque contínuo a Jó. Então, em capítulo 18, versículo 21, Bildade vai reiterar moralidade tradicional. Então, ele vai comparar a confiança do ímpio à teia de aranha, e o ímpio à planta sem raízes, inferindo a impiedade de Jó. Sua lógica de causa e efeito reflete uma não graça, né? Então, é perigoso isso, né? Então, Bildade julga pelo aquilo que ele viu em Jó e não pelo que ele de fato conhece, né? Então, a teologia de Bildade vai nos trazer aqui o insight entre verdade e intenção. Então, no terceiro discurso, Bildade exalta o poder divino, utilizando uma linguagem que, embora teologicamente precisa, visava a humilhação de Jó, ou seja, ele usa a verdade com a intenção de humilhar Jó. E aí ele vai comparar Jó a um verme, né, mostrando a insignificância. E aí traz para nós essa grande lição. Às vezes eu falo a verdade, mas com a intenção errada. E a aplicação equivocada da verdade, né? O Iago Martins argumenta que a teologia bildeana, né, bildadeana, é correta em sua essência. Por quê? Porque assim, nós vemos que o homem hoje sofre por causa do pecado dos nossos primeiros pais e por causa dos nossos próprios pecados. A nossa natureza é caída, mas não um pecado específico. Então não é porque eu estou desempregado porque eu deixei, de repente, de dizimar e ofertar, nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes a pessoa que não dizima e oferta administra bem as finanças e vai bem ali. E o irmão que dizima e oferta, por N motivos, né, às vezes não vai tão bem. Então, Jó necessitava de encorajamento e empatia, não de uma reafirmação de sua fraqueza inerente, tá? Que é o que ele fala da fraqueza de Jó, é a verdade com a intenção errada, né? Então, a verdade, quando usada para constranger em vez de consolar, perde sua função edificante. Foi isso que aconteceu com Bildade. Então, Bildade, a semelhança de Elifaz, profere ali uma censura muito dura a Jó, dando-lhe perversidade e uma série de coisas, né? E aí, para nós finalizarmos aqui a nossa aula, nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Trabalhe isso com seus alunos, é priorizar o acolhimento. Quando as pessoas estão em momentos de adversidade, nós precisamos ter paciência, ter compaixão e saber acolher. Isso é uma grande problemática nossa. Nós não sabemos acolher, né? Então, eu quero concluir essa aula dizendo que nem todo sofrimento advém da perversidade específica de uma pessoa, né? É crucial abordar a dor com paciência, com compaixão, aplicando conceitos teológicos robustos, bíblicos,
mas sempre com sensibilidade. Beldade, ele vai exemplificar o risco da teologia desprovida de empatia, né, que é um alerta para a hermenêutica fria e muitas das vezes calculista que é contemporânea. E aí eu quero concluir essa aula, né, essa videoaula, onde eu trouxe esses comentários sobre as falas de Bildade, de que Bildade, o segundo amigo de Jó, né, ele vai diagnosticar o sofrimento como uma punição pelo pecado. E sua abordagem, ancorada na tradição, carece de, carece de mais empatia, né? E a teologia bildadeana, embora correta em princípios, ela é aplicada errada. É a verdade com a intenção incorreta. E é crucial unir teologia sólida com compaixão e acolhimento. O problema é que é assim, né? Ou nós temos muitas das vezes uma teologia sólida, mas não temos compaixão e acolhimento, ou às vezes nós temos acolhimento e compaixão, mas sem teologia sólida. Aí de um lado é frio, e do outro lado é acolhedor, mas vira uma ONG, perde o sentido de igreja. Então, nós precisamos ter equilíbrio e unir os dois, né? E assim eu vou ficando por aqui nessa videoaula, que você possa colocar seus comentários aqui, suas perguntas, e envie para nós, né? Compartilhe esses vídeos. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima videoaula.